Êxodo, capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. As vestes sacerdotais. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. O colete. Utilizarão ouro, tecido azul púrpura, carmesim e linho fino. E farão o colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras, pregadas nas suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto, por cima do colete sacerdotal, formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidário. Grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engastes de ouro. E porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim, Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros, como memorial. O peitoral do juízo. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão entrelaçadas, e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal o farás, de ouro tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas, em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre o peitoral, e as porás nas suas 2 extremidades. Então, introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e introduzirás as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda, junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, para baixo, na parte da frente,
junto à costura e acima do cinto do colete, e ligarão o peitoral com um cordão azul pelas suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete, e o peitoral não se separe dele. Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial contínuo diante do Senhor. O Urim e o Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração, diante do Senhor. O manto do colete. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, como uma argola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto. E Arão o usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Outras vestes sacerdotais. Tecerás as túnicas e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para a glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirvam no sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a nudez. Irão da cintura até as coxas. E Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência. Êxodo capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, e bolachas sem fermento, untados com azeite. Tu os farás de flor de farinha de trigo, e os colocarás num cesto, e os levarás no cesto junto com o novilho e os 2 carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. Em seguida pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com seu cinto. E lhe porás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção, e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Depois trarás seus filhos, e os farás vestir túnicas. E porás cintos em Arão e em seus filhos, e lhes colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim, consagrarás Arão e seus filhos.
Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor, à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e o passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, a protuberância do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do novilho. É sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e matarás o carneiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em partes, lavarás as vísceras e as pernas, e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, é aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os derramarás sobre Arão e seus filhos, e sobre as vestes deles. Assim, ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificadas. Depois tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as vísceras, e a protuberância do fígado, os 2 rins, com a gordura que neles houver, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E do cesto dos pães sem fermento que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha. E colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois o pegarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como aroma suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração, que pertence a Arão, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento, e esta será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e a coxa ofertada, depois de movida e ofertada, isto é, a parte do carneiro da consagração que pertence a Arão e a seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos por direito perpétuo, como contribuição dos israelitas. É uma oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizerem ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante 7 dias, o filho de Arão que for sacerdote em seu lugar, as vestirá, quando entrar na tenda da revelação para ministrar o lugar santo. As ofertas diárias. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à entrada da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até a manhã seguinte, será queimada no fogo. Não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado a ti. Durante 7 dias os consagrarás. A
cada dia oferecerás o novilho de sacrifício para expiação do pecado e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Durante 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto é, o que oferecerás sobre o altar continuamente: 2 cordeiros de 1 ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e como libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como aroma suave, é oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações, à entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, onde vos encontrareis, para falar contigo. Virei aos israelitas ali, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo capítulo 30. O altar do incenso. Farás um altar para queimar o incenso. Sim, tu o farás de madeira de acácia. Seu comprimento e sua largura serão de 1 côvado. Ele será quadrado, e sua altura será de 2 côvados. As suas pontas formarão uma só peça com ele. Ele será revestido de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e tu lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, e elas servirão para sustentar as varas, com as quais o altar será carregado. As varas também serão de madeira de acácia, revestidas de ouro. Porás o altar diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão queimará o incenso das especiarias sobre ele. Ele o queimarás todas as manhãs, quando puser em ordem as lâmpadas. Também o queimará quando acender as lâmpadas à tarde. O incenso será queimado perpetuamente diante do Senhor, através de vossas gerações. Não oferecereis outro incenso, nem holocausto, nem oferta de cereais sobre este altar. Tampouco derramareis ofertas de libação sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Fará expiação sobre ele com o sangue do sacrifício, de expiação do pecado, uma vez no ano, através de vossas gerações. Ele é santíssimo ao Senhor. O resgate da vida. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua vida, para que não haja entre eles nenhuma praga por ocasião do censo. Ao ser recenseado, cada um dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta do Senhor. Quem for recenseado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor.
quando derem a oferta do Senhor, feita como expiação por vossa vida, o rico não dará mais do que meio siclo, nem o pobre dará menos. Receberás o dinheiro da expiação dos israelitas e o aplicarás no serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial em favor dos israelitas diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossa vida. A pia de bronze. O Senhor disse a Moisés: Farás também uma pia de bronze com a base de bronze para servir de lavatório. Tu a porás entre a tenda da revelação e o altar, e despejarás água nela, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor, eles se lavarão com a água, para que não morram. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto será um estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência, através de suas gerações. O óleo da santa unção. O Senhor disse a Moisés: reúne as principais especiarias, 500 ciclos da mais pura mirra, e a metade disso, 250 ciclos de canela aromática e de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliva. Farás com eles um óleo sagrado para as unções, perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Ungirás com ele a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim, santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me servirem como sacerdotes. E falarás aos israelitas: este será para mim o óleo sagrado, para as unções através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir o corpo de outro homem, nem fareis outro, de composição semelhante. Ele é sagrado e será sagrado para vós. Quem vier a compor um óleo como este, ou com ele ungir um homem comum, será eliminado do seu povo. O incenso sagrado. O Senhor disse a Moisés: reúne especiarias aromáticas em quantidades iguais, estoraque, ônica e gálbano. Essas substâncias aromáticas e incenso puro. Com eles farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e colocarás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde me encontrarei contigo. Será santíssimo para vós. Não fareis para vós mesmos nenhum incenso da mesma composição, para vosso uso particular. Considerai-o santo para o Senhor. Quem fizer algum, como este, para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo.